Então, deixa eu botar aqui bem isso. Fazer uma aulinha aqui de sistema respiratório. Uma aulinha leve, tranquila. Vai ter um sonzinho aqui de fundo, porque hoje é o Dia da Consciência Negra e meu vizinho está comemorando essa data aqui, de forma justa, né? Eu, como uma mulher negra, de forma nenhuma vou atrapalhar esse momento dele. Porém, agora a gente vai falar sobre sistema respiratório, tá? Então, o sistema respiratório, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, nós precisamos respirar para promover a entrada de oxigênio no nosso corpo e liberar o excesso do gás carbônico. Então, essa respiração, por conta desse movimento do ar para dentro e para fora dos nossos pulmões, permite que as nossas mitocôndrias, realizem a respiração celular e, assim, produza energia em uma quantidade suficiente que é compatível com a nossa vida. Então, quando a gente para de respirar, a gente não consegue produzir energia para realizar nossas atividades, nosso metabolismo e, consequentemente, a pessoa não resiste e morre, tá? Então, a gente precisa fazer a ventilação pulmonar, ou seja, a entrada e a saída de ar para dentro e para fora dos pulmões, serei redundante, porque esse é um conceito importante que a gente vai ver mais lá na frente, para que as células consigam realizar a respiração celular e, assim, produzir oxigênio em uma quantidade que é compatível com a vida. Então, para ter ventilação, entrada e saída de ar no nosso pulmão, é preciso o recrutamento de alguns músculos. O principal músculo da respiração é o diafragma, que é essa linhazinha aqui preta, ó. Então, ele é aqui, ó, como se ele está sendo representado aqui. Então, essa linhazinha preta seria o diafragma. E nós temos também os músculos intercostais, que ficam entre as costelas, tá? O diafragma é o principal músculo da respiração. Então, se houver um enfraquecimento muscular, no músculo diafragma, a nossa respiração ela fica comprometida. Então, o que é necessário para a gente fazer? O que é necessário para a gente expirar, colocar o ar para fora? É necessário que esse diafragma ele esteja relaxado. Quando ele está relaxado, ele sobe. Tá vendo que aqui ele está mais em cima aqui do que esse lado aqui. Então, quando o diafragma está relaxado, eu prefiro começar a dar inspiração para depois entender a expiração. Então, para a gente inspirar, colocar o ar para dentro, o diafragma ele tem que contrair, se projetar para baixo, e os intercostais externos, que ficam mais na parte exterior aqui das... Oh, meu Deus do céu, você esqueceu o nome, das costelas. Das costelas, puxam as costelas para fora, puxa a costela para fora e para frente, e um movimento de alça de balde, sabe quando você suspende o balde? Então, você puxa as costelas para frente e para cima, e aí o ar, ele é obrigado a entrar, na verdade. Por quê? Se o pulmão aumenta por conta da contração do diafragma, porque ele se projeta para baixo, e porque as costelas se projetam para cima, então o pulmão vai aumentar, consequentemente. E a pressão de ar dentro do pulmão, nesse caso, vai ficar menor do que a pressão de ar atmosférica. Então, consequentemente, o ar vai entrar. E é por isso que a gente consegue inspirar. O principal músculo diafragma e os intercostais externos também ajudam aí, colaboram. E para expirar, para colocar o ar para fora. Então, aí esse diafragma ele vai relaxar, ele vai subir, tá? Vai empurrar o pulmão e as costelas vão deprimir, também vão apertar o pulmão. Então, pense nesse movimento. Então, com o relaxamento do diafragma e, né, a participação aí, né, na verdade, na expiração não tem força de contração, é simplesmente os músculos relaxam. Então, com esse relaxamento dos intercostais, com o relaxamento do diafragma, ele retorna para o local de onde ele veio e aí, consequentemente, a pressão intrapulmonar ela fica maior do que a pressão atmosférica e o ar sai. Imagine a situação do pulmão estar espremendo o ar e o ar está saindo. É importante dizer que a gente só gasta a energia na inspiração.
Então, é na inspiração que a gente recruta o diafragma, é na inspiração que a gente recruta os intercostais externos. Na expiração, a gente só precisa relaxar esses músculos para fazer com que eles retornem para o local de onde eles partiram e o pulmão coloque esse ar para fora. Então, para a gente inspirar, a gente gasta energia, mas para a gente expirar, não. É um movimento passivo, sem gasto de energia. Movimento ativo na inspiração e passivo na expiração. Tá certo? Então, essa ventilação, ela é importante. Aqui tem um gifzinho, né, para fazer o ar entrar nos alvéolos. Então, ele vai passar pelo trato respiratório superior, né, cavidade nasal, faringe, laringe. Ele vai passar pelo trato respiratório inferior, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmão, para poder chegar até os alvéolos. Durante esse trajeto, esse ar ele tem que ser preparado. Tá? Então, quando o ar chega nos alvéolos, ele deve estar preparado. Como é essa preparação? Ele deve estar aquecido, ele deve estar filtrado, e ele deve estar umidificado. Senão, ele vai ressecar esse pulmão, senão ele vai trazer muitas poeiras e muitas partículas do meio ambiente, e senão ele pode fazer com que o corpo resfrie, né? Porque o nosso corpo tem uma temperatura maior do que a temperatura do meio ambiente em situações normais, né? Então, o ar, ele tem que ser aquecido para não resfriar o pulmão, ele tem que ser filtrado para não levar partículas múltiplas do oxigênio, e ele tem que ser umidificado para não promover ressecamento nos pulmões, tá? Então, certo. E aí, para essa ventilação acontecer, a entrada de ar, a entrada e a saída de ar nos pulmões, algumas pressões pulmonares, elas vão ser alteradas. Então, primeiro vamos explicar a pressão pleural, tá? Então, o que é a pressão pleural? O pulmão, ele tem duas membranas que revestem ele. Então, tem a pleura parietal, que é essa daqui que está colada no pulmão aqui, a pleura parietal, perdão. A pleura visceral é a que está colada aqui, tá? Visceral. Colada aqui na víscera. Então, é a pleura visceral. E a pleura parietal é a que está mais externa. Tá? Então, entre essas duas pleuras, a visceral e a parietal, tem um líquido, que é o líquido pleural. Esse líquido, o tempo todo, ele está sendo produzido e sugado. Ele está sendo produzido e sugado. Então, há uma pressão negativa aqui nessa pleura, porque se ele está sendo sugado continuamente, existe aqui uma pressão negativa, certo? E essa pressão é importante para manter os pulmões insuflados, os pulmões abertos, porque se você tivesse uma pressão aqui positiva, você ia estar empurrando esse pulmão. E quando você tem uma pressão negativa, você ajuda ele a expandir. Então, pressão intrapleural é isso, é essa pressãozinha aqui negativa, porque esse líquido está sendo sugado o tempo todo, que ajuda o pulmão a se manter aberto. Então, vamos lá. Para que a pessoa consiga inspirar, ou seja, colocar o ar para dentro dos pulmões, o volume do pulmão tem que aumentar, tá? Então, né, o início de tudo consiste no aumento do volume do pulmão. Então, ali tem a contração do diafragma se projetando para baixo, dos intercostais externos elevando a caixa torácica, promovendo o aumento do diâmetro anteroposterior da caixa torácica, então aumenta o volume do pulmão. Se o volume do pulmão aumenta, consequentemente, a pressão dentro do pulmão se torna menor do que a pressão atmosférica. Então, a pressão intra-alveolar, que está dentro do alvéolo, ela diminui para o ar entrar. Tá vendo aqui? Então, inspirou, o volume do pulmão aumentou e a pressão no alvéolo reduziu para o ar entrar. Porém, o ar começa a entrar, né, minha gente? Então, essa curvinha aqui é isso. Então, à medida que o ar vai entrando no alvéolo, a pressão dentro do alvéolo vai aumentando, mas ela ainda é menor do que a pressão atmosférica. E a pressão intrapleural. É importante vocês terem claro na cabeça de vocês que a pressão intrapleural ela vai ser sempre negativa em uma situação de pulmão saudável. Então, ela é sempre negativa. E outra coisa é que a pressão da pleura, ela ajuda
o pulmão a se expandir, Então, na inspiração, ela fica mais negativa ainda. Porque quanto mais negativa a pressão pleural, maior está o pulmão, mais insuflado ele está. Então, na inspiração, como ele precisa estar insuflado, a pressão intrapleural, ela diminui. E a pressão transpulmonar, prof, que também é chamada de pressão transmural, existe uma fórmula. Depois, quando vocês forem ler o livro, que pressão transpulmonar é igual à pressão alveolar, ou seja, a pressão de dentro do alvéolo, menos a pressão da pleura. Então, existe uma fórmula, eu sempre peço para os meus alunos irem para a fórmula para poder não se atrapalhar. Então, pressão transpulmonar é igual à pressão do alvéolo, dentro daqui do alvéolo que está dentro do pulmão, menos a pressão pleural. Aí vamos lá, né, naquela fórmula. A pressão da pleura, ela vai ser sempre negativa. Se vocês estiverem com o caderno aí, vocês podem fazer, acompanhando. Então, vamos partir de um número hipotético, que é o número que eu sempre uso. Pressão transpulmonar igual a, vamos colocar 5 de pressão no alvéolo, e vamos colocar menos 3 de pressão pleural. Então, você vai colocar menos 3, tá? Que vai dar mais 3. Então, mais 5 mais 3 é igual a 8. Onde é que eu quero chegar, gente? Como a pressão pleural ela vai ser sempre negativa, porque é importante o pulmão se manter aberto, então, a pressão transpulmonar ela também sempre vai ser, ela vai ser sempre positiva, porque menos com menos dá mais. Então, em um pulmão saudável, a pressão transpulmonar ela é sempre positiva. E quando a pessoa está inspirando, que a pressão do alvéolo está aumentando, que a pressão na pleura está ficando mais negativa ainda, consequentemente, a pressão transpulmonar, ela vai aumentar. Se vocês fizerem um cálculo aí no caderno de vocês, vocês vão perceber isso. E durante a expiração, o que é que acontece? O volume do pulmão diminui, tá? Então, ao relaxamento do diafragma, ao relaxamento dos intercostais, e o volume do pulmão diminui. Consequentemente, a pressão intrapulmonar vai aumentar e esse ar de dentro do pulmão vai começar a sair, né, fazendo com que ela tenha essa curvinha aqui reduzindo. A pressão intrapleural, ela vai ficar menos negativa, porque ela vai sair de aproximadamente menos 7,5 e vai para menos 5. Então, ela vai ficar menos negativa, ela vai ajudar aí esse pulmão a ser apertado, vamos dizer assim. E, consequentemente, a pressão transpulmonar ela vai diminuir também, porque se você diminui a pressão alveolar e você diminui a pressão pleural, diminui não, né? Ela vai ficar menos negativa. E a pressão pleural ela fica menos negativa, então se vocês forem para a ponta do lápis, vocês vão ver que na expiração a pressão transpulmonar ela reduz e na inspiração ela aumenta. Essa parte é interessante fazer no quadro, mas não existe aqui essa possibilidade, tá? Outro conceito importante é a complacência e a elasticidade do pulmão, que às vezes também confunde um pouco o aluno. Então, o que é complacência, gente? O que é uma matéria complacente, uma coisa complacente? Então, o que é complacência? É o grau de extensão, que é a complacência no pulmão, né? É o grau de extensão dos pulmões por cada unidade de aumento de pressão transpulmonar. Que significa o quanto esse pulmão está se distendendo, está aumentando por cada unidade de aumento de pressão transpulmonar. Então, quando você inspira, seu pulmão ele tem que ceder àquela pressão de ar, ele tem que aumentar o seu volume. Então, a complacência é isso, a capacidade que ele tem de ceder, a capacidade que ele tem de comportar aquele ar, tá? De receber aquele ar, ele vai se expandindo. Ou seja, se o pulmão ele está menos complacente, ele está mais rígido, é mais difícil ele encher, é mais difícil você inspirar em um pulmão pouco complacente. E se o pulmão está muito complacente, é muito fácil você inspirar. E o que é elasticidade? O que é uma coisa elástica? O que é um elástico bom? É aquela coisa que você puxa e ele volta, né? Então, elástico bom, você puxa e ele volta.
Então, a elasticidade é a capacidade do pulmão de retornar ao seu estado inicial quando a pressão deixa de atuar. Então, na expiração, a gente precisa dessa elasticidade, porque a gente precisa do recuo do tecido pulmonar para fazer com que o ar saia. Então, aqui tem um exemplozinho, ó, das molinhas das fibras colágenas e elásticas do pulmão, que dão essa propriedade aqui elástica, que quando a gente inspira, elas são estiradas, tá? As fibras colágenas e elásticas, elas são estiradas quando a gente inspira, e quando a gente expira, elas recuam, elas voltam para o local, tá certo? Então, é isso. Tá, então, essas forças elásticas, as forças elásticas, ou seja, a capacidade do pulmão, que o pulmão tem de encolher, vamos dizer assim, que eu acho que é mais fácil, encolher, de voltar para o seu estado inicial. Então, o que é que torna o pulmão elástico, capaz de retornar? São as fibras do tecido pulmonar, como eu já falei, as fibras do parênquima mesmo, aqui do tecido pulmonar propriamente dito, que são as fibras colágenas e elásticas, quando a gente estica, ela volta. E também tem a tensão superficial do líquido que reveste as paredes internas dos alvéolos. Então, dentro do pulmão tem um monte de bolinhas assim, ó, que são os alvéolos pulmonares, por onde o ar entra e sai. Revestindo esse alvéolo, nós temos um líquido, uma camada de líquido, que em contato com o ar, ele tende a apertar, colabar esse pulmão. Então, quando o ar entra aqui, a tendência natural é desse líquido colabar, ou seja, colar uma parede na outra, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse alvéolo, ele tem líquido surfactante. Então, o ar, ele está entrando aqui tranquilamente, está vendo as setinhas, tá? E o líquido surfactante está fazendo com que isso aconteça, porque está permitindo que esse pulmão receba esse ar, porque ele diminui a tensão superficial da água. Já um pulmão sem alvéolo, é muito difícil a respiração. Por quê? Porque o líquido surfactante, que não está agindo aqui, né? A falta do líquido surfactante faz com que essas paredes elas tendem a colabar, a colar uma na outra. Então, eu coloquei aqui, ó, por exemplo. O que é isso, né? O que é isso, prof? Eu não entendi direito, às vezes fica um pouquinho assim meio confuso. Ó, isso, pense que aqui é a água, tá? E aqui é a água desse líquido aqui que reveste esse alvéolo, tá? Então, aqui tem uma água aqui, um líquido. E aí, na água, a gente tem H2O, claro, que é cada unidade de água aqui, tá vendo? E esse H2O, ele tem uma alta afinidade com outra molécula de H2O. Então, eles estão bem aqui interagindo, bem legal. Quando essas moléculas elas estão em contato com o ar, a tendência é elas ficarem cada vez mais unidas, mais forte a união delas. Então, é por isso que a gota d'água tem esse formato aqui. Imagine, se essa gota aqui ela fosse oca, a atração entre as moléculas seria tão forte que ia colabar uma parede na outra. A pata do inseto, ó, essa ligação é tão forte que a patinha do inseto não é capaz de romper essas ligações. Então, tensão superficial é essa tensão mesmo. As moléculas é como se elas ficassem tensas na presença do ar e elas grudam, interagem uma na outra, elas ficam bem firmes, assim, essa ligação fica bem firme, a ponto de conseguir colabar esse alvéolo, né, caso não tenha líquido surfactante. Então, o que é que o líquido surfactante faz? Ele atua aqui, ó, tchum, 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 tchum. Ele reduz essa tensão superficial, ele quebra essa tensão superficial aqui, e naturalmente essa região aqui, esse alvéolo, ele fica mais tranquilo para receber o ar, mais complacente. Então, o líquido surfactante, ele torna o pulmão mais complacente, mais molinho, porque ele reduz a tensão superficial da água e menos elástico, tá? Na ausência do líquido surfactante, o alvéolo ele fica mais elástico, é mais difícil a gente inspirar, tá? E aí, pronto. Tem outra parte também que é importante falar, que é ventilação e perfusão, para poder entender relação VQ. Veja que eu estou falando de ventilação desde o primeiro slide. Então, o que é ventilação? Eu gosto muito de começar com a palavra quantidade, porque eu acho que fica mais fácil para a gente compreender a relação VQ daqui a pouquinho. Então, ventilação é a
quantidade de ar que entra e que sai nas vias aéreas. Então, aqui, ó, entrou ar, saiu ar. Se entra muito ar e sai muito ar, tem mais ventilação. Se entra pouco ar e sai pouco ar, reduz a ventilação. Então, a pessoa que tem asma, por exemplo, ó, esse músculo liso aqui, ele contrai, tá vendo? Ele contrai e aí reduz a ventilação. A pessoa fica com dificuldade de respirar. Já a perfusão é a quantidade de sangue, o fluxo sanguíneo que passa pelos alvéolos. Tem uma outra aula aí no canal que fala sobre hematose. Então, para ter troca gasosa, para ter troca, para a gente conseguir adquirir o oxigênio e liberar o excesso do gás carbônico, a gente precisa ter ventilação, o ar precisa entrar e sair, e a gente precisa também ter perfusão, né? O sangue precisa passar. Quando ele chega com pouco oxigênio e com muito gás carbônico, então ele precisa chegar nessas condições para promover o excesso do gás carbônico e recolher o oxigênio. E aí ele precisa sair, né? Sair levando para os tecidos o oxigênio para recolher o gás carbônico que as células estão produzindo lá por conta da atividade delas. Então, perfusão é a passagem do sangue, está passando o sangue. Então, por exemplo, se houver aqui um trombo, formação de um trombo, o sangue coagulou aqui, então fatalmente isso vai reduzir a perfusão. Na ventilação não vai acontecer nada, o corpo vai ventilar normal, aqui não vai ter nenhuma obstrução, porém na perfusão vai ter um problema. Então, ventilação e perfusão são coisas completamente diferentes. Ventilação é a quantidade de ar que entra e que sai dos pulmões, e perfusão é a quantidade de sangue que passa pelos pulmões, tá? E aí tem a relação VQ, que já é outra coisa, que é a ventilação dividida sobre a perfusão. Nesse caso aqui, eu consegui escrever aqui a fórmula, ficou bonitinho, para vocês visualizarem essa situação. Então, o que é o índice VQ? O índice VQ, ou a relação ventilação-perfusão, é quando você divide a ventilação sobre a perfusão, tá certo? Então, acho que eu coloquei aqui, pronto. Era para essa, eu acho, ser antes da outra, mas enfim. Então, aqui, ó, tem um pulmão. Tá? Um pulmão, o ápice do pulmão e a base do pulmão. Então, observe que a gente tem mais ar no ápice do pulmão. Aqui. Tá vendo que os alvéolos estão mais abertos. E na base, os alvéolos estão mais encolhidos. Então, quando a gente inspira, na parte do ápice, a gente vai ter uma menor entrada de ar, porque já tem ar no alvéolo do ápice. Então, quando a gente inspira, o ápice, ele recebe ar, mas recebe pouco ar, porque já tem uma quantidade de ar dentro dele. Mas e a base? A base não. Quando a gente inspira, a base enche, os alvéolos ficam grandões, recebem aquele ar todo. E quando a gente expira, eles encolhem e liberam aquele ar. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer que, lembrar que ventilação é a quantidade de ar que entra e que sai. Então, depois dessa explicação, onde é que a gente tem mais ventilação no pulmão? Onde é que entra e sai mais ar? Na base. É na base que entra e sai mais ar, porque ele se distende mais e ele se retrai mais durante os ciclos respiratórios. Mas onde é que tem mais ar? Onde é que tem mais ar? Tirou uma foto, onde é que vai encontrar mais ar? No ápice. Então, tem mais ar no ápice, porém a ventilação é maior na base. Tá? Então, aqui, ó, ventilação, ela é maior na base e ela reduz à medida que a gente segue para o ápice. Pronto. E a perfusão, prof? A perfusão também. Olha só, esses alvéolos aqui abertinhos, tá? Esses alvéolos aqui mais abertos, eles estão apertando, eles estão comprimindo os capilares que passam por aqui. Então, naturalmente, aqui vai passar menos sangue, porque a pressão alveolar do alvéolo, de ar dentro do alvéolo, é maior do que a pressão de sangue dentro do capilar. Então, naturalmente, aqui vai passar pouco sangue. Agora, se a gente for pensar na base, gente, a base, os alvéolos estão encolhidinhos. Então, a pressão de sangue dentro do alvéolo é maior, supera a pressão de ar dentro, perdão, a pressão de sangue dentro do capilar alveolar. A pressão de sangue dentro do capilar alveolar supera a pressão de ar dentro do alvéolo na base. Então, naturalmente, a perfusão, a passagem de sangue na base também vai ser maior do que no ápice, porque no ápice a pressão do alvéolo vence a pressão do capilar
E na base, a pressão do capilar vence a pressão do alvéolo. Então, aqui, ó, no gráfico, a perfusão, ela é bem maior na base do pulmão, e à medida que a gente se aproxima do ápice, ela vai diminuindo. E aí, a relação VQ agora, a relação VQ. Então, a relação VQ é ventilação dividido por perfusão. Gente, vamos lá. Vamos pensar só em ápice. A partir de agora, esqueçam o que eu falei de perfusão, ventilação, assim, esqueça mais ou menos, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. O ápice, só o ápice. O ápice é mais ventilado do que perfundido. Tá? Essa parte aqui é de Walter, eu falei que ia gravar essa aula, especialmente para Walter. Então, vamos lá, Walter. Olha só. Aqui faltou, infelizmente, não conseguiu assistir minha aula, então essa parte aqui ele ficou sem aula. Então, vamos lá. Ó. No ápice, a gente tem mais ventilação do que na base do ápice. Então, se a gente for colocar aqui, ó, no ápice 80 de ventilação, a gente não pode colocar, Ave Maria, até avião agora, resolvi passar por aqui. Passou. Então, se a gente colocar 80 de ventilação na fórmula, tá? A gente não pode colocar um número maior do que 80 na perfusão do ápice. Então, no ápice, se eu colocar 80, eu vou colocar 70 de perfusão, vou colocar 75. Posso colocar até 79, tá? Mas eu tenho que colocar um número menor na perfusão. Então, fazendo essa conta aí, vocês vão perceber que sempre o resultado vai dar maior do que 1. Porque no ápice, eu sempre vou ter mais ventilação do que perfusão. Então, não tem jeito. No ápice, sempre a ventilação vai ser maior do que 1. E na base, prof? Na base é diferente. Na base é o contrário. Na base, a perfusão sempre vai ser maior do que a ventilação. Então, quando vocês forem colocar nessa fórmula aqui, ó, quando você for pensar em base, você sempre vai colocar um número maior no denominador do que no numerador. Então, se você coloca 80 de ventilação na base, você vai ter que colocar um número maior, vai colocar 100, exemplo, 100 de perfusão. Então, o resultado dessa conta aí sempre vai dar menor do que 1, tá? Então, no ápice, sempre a relação VQ vai ser maior que 1, e na base sempre vai ser menor do que 1. É por isso que a relação VQ, ela é menor na base, ó, a relação VQ ela é menor na base, e ela é maior no ápice. Na base ela é menor, e no ápice ela é maior. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer uma fórmula, né, matemática da gente entender essa questão da importância da ventilação e da importância da perfusão. Então, vamos lá, na prática, né? Então, vamos ver aqui uma situação. A pessoa está com bronquite, está com asma, o menino botou um caroço de ervilha no nariz, então, está obstruindo aqui a ventilação, tá certo? Está obstruindo aqui a ventilação, então está ventilando menos. Se está ventilando menos, naturalmente, o sangue vai ser desviado de um local que está pouco ventilado, para um local que está melhor ventilado. Então, o nome disso é shunt, quando o corpo desvia o sangue de um local que está pouco ventilado para um local que está melhor ventilado. Mas onde é que eu quero chegar? Então, você vai reduzir o número da ventilação e vai aumentar a perfusão. Se você for colocar aí na fórmula, você vai ver que nesse caso aí, a relação VQ, ela vai diminuir. Se era 80 para 100, não, vou botar aqui. Se era 80 para 60, e você, o problema na ventilação, e você coloca 40, de 80 foi para 40, e a perfusão se manteve 60, então esse resultado aí vai dar um número bem menor do que 1, então vai reduzir bastante a relação VQ. E aqui, quando acontece o aumento do espaço morto. Porque assim, o que é espaço morto? Então, espaço morto é quando você ventila, mas você não troca. Então, você ventila A, o ar entra, o sai. Então, a gente tem aí o espaço morto anatômico, tá? São as vias condutoras mesmo, que não é para ter troca. Então, você tem o espaço anatômico, espaço morto anatômico, e você tem o espaço morto fisiológico, que é onde? Nos alvéolos.
Então, no alvéolo é para ter hematose, é para ter troca, é para ter ventilação e é para ter perfusão. Só que tem algumas regiões do nosso ápice que estão ali tranquilas, sem fazer troca no alvéolo, porque não é necessário naquele momento e está tudo bem, a pessoa em repouso, não precisa utilizar a capacidade total do pulmão. E aí, o que acontece? Tem mais perfusão do que ventilação. Uma situação assim, né? Porque sempre a gente vai ter perfusão, enfim, voltando. Então, se a pessoa agora, ao invés de ter aqui um problema na ventilação, ela tem um problema na perfusão. Então, aqui agora, aquela situação que eu falei, ó, bloqueou a passagem de sangue, teve uma embolia pulmonar. Vai ter algum problema na ventilação? Não. O ar vai continuar a entrar e sair, não tem nenhuma obstrução nas vias aéreas, mas tem um problema na perfusão. Ou seja, essa relação VQ, ela vai aumentar absurdamente. Então, se você tinha uma proporção de 80 de ventilação e 60 de perfusão, você vai botar, ao invés de você botar 60 de perfusão, você vai botar 20 de perfusão. Então, essa relação VQ, ela vai aumentar bastante. E aí, a gente precisa entender a partir disso de que é necessário ter ventilação e perfusão proporcionalmente, porque é uma troca, né? Você precisa ventilar e você precisa perfundir. Então, essa relação VQ no nosso corpo, no nosso pulmão, no geral, ela tem que dar em torno de 0,81, tá? Então, se a relação VQ ela tiver entre 0,8 e 1, tá ok. Uma porque é 1 para 1. 100% de ventilação, 100% de perfusão dá 1, tá tudo ótimo. Como a gente naturalmente perfunde mais o pulmão do que ventila, então 100% de perfusão e 80% de ventilação também está ótimo, 0,8. Mas quando foge disso, tá? Quando tem um problema na ventilação, que vai cair a relação VQ, ou quando tem um problema na perfusão, que vai aumentar a relação VQ, isso também é um problema, tá? Então, a relação VQ ela tem que ser próxima de 1, entre 0,8 e 1, isso significa que é o equilíbrio. Então, no indivíduo normal, existem várias áreas com diferentes índices ou relação VQ. No ápice, o VQ, o índice VQ, é alto, né? Mais alto, porque a gente tem mais ventilação do que perfusão. E na base, o índice VQ é mais, não é que é alto ou é baixo, é mais baixo, pois a gente tem mais perfusão do que ventilação. Tá? Uma outra observação aqui, ó. Lembra que eu falei que a pleura, né, ela é sempre negativa aqui, ó, ela é sempre negativa. Então, como na parte do ápice aqui os alvéolos eles estão mais insuflados, tem mais ar, então naturalmente a pressão intrapleural ela é mais negativa no ápice, porque ela ajuda o pulmão a estar insuflado. Então, quanto mais negativa, mais ar tem nesse pulmão. Então, a pressão pleural no ápice ela é mais negativa do que na base. Então, na base os alvéolos estão mais encolhidinhos. Então, a pressão na pleura de um pulmão saudável na base ela é mais, menos negativa. Menos negativa. 2,5 é menos negativa, tá? Aí entrou ar no pulmão, você recebeu uma facada, sei lá, tá produzindo muito líquido aqui na pleura, tá com aneoplasia, tá com inflamação, ou algo que gerou e não sabe. Então, essa pressão intrapleural, ao invés dela ser negativa, ela vai ficar positiva, vai apertar esse pulmão. Não pode, né? Essa é a situação. Então é isso, galerinha.